Brotas, Pernambués, Cajazeiras, Itapuã e Imbuí. Renata Falcone para a CBN Salvador. CBN Bahia. Apresentação: André Espínola, Fernanda Cruz e Evilásio Júnior. Estamos de volta com CBN Bahia, pela rádio CBN Salvador, 107,9. Você pode interagir aqui com a gente, mande sua mensagem de texto no WhatsApp 71986792647 e você nos acompanha ao vivo através das nossas plataformas digitais no @CBN Salvador Oficial, no Facebook e no YouTube, 11h42. Entrevista. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio da Rádio CBN, André Doria. Ele é psicólogo e coordenador do programa de transtorno bipolar. Vamos falar sobre esse transtorno que muitas pessoas têm, às vezes não sabe que tem, ou sabe que tem, mas não procura ajuda. André, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN. Tudo bem? Bom dia. Prazer é todo meu. Bom dia pelo convite. Acho que é importante a gente conversar desses temas relacionados à saúde mental, né? Como a gente conversava aqui em off, houve uma explosão de diagnósticos na saúde mental e hoje a gente vai conversar especificamente desse transtorno que é talvez mais antigo, dos mais antigos transtornos da psicopatologia. Desde a Grécia Antiga já se via oscilações de humor, né? O pai da medicina, Hipócrates, descrevia as pessoas que oscilavam períodos de mania, de euforia, de aceleração, com períodos de depressão. Então talvez seja um dos transtornos mentais mais antigos. Então é sempre importante falar disso. Eu já convivi com uma pessoa diagnosticada mesmo com bipolaridade, mas muitas vezes tem gente, por exemplo, eu sou geminiano, né? E aí dizem, não, o geminiano é bipolar. Eu digo, não, eu sou uma pessoa que tenho capacidade de me adaptar às situações, eu sou flexível em algumas situações do dia a dia. A bipolaridade é algo patológico, tem uma diferença muito grande de uma pessoa que consegue se dar bem com Bahia e com Vitória, de uma pessoa que hoje se dá bem com Bahia e hoje ainda não se dá mais bem com o Bahia. Eu queria que o senhor explicasse qual é a diferença, que às vezes pode ser sutil no início, que depois a coisa fica mais severa, da diferença de uma pessoa que tem oscilação de humor, que acorda às vezes de mau humor, mas aquela pessoa que tem efetivamente um problema, quando ela deve procurar ajuda. Essa pergunta é importante porque ela remete a algo que é um sintoma do nosso tempo, que é a banalização dos diagnósticos, né? Hoje todo mundo é bipolar, é TDAH, é autista. Só para vocês terem uma ideia, o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, quando foi criado em 1950, tinha 101 patologias mentais. A última edição, em 2013, tinha 273, né? Então, se a gente se bobear, todos nós temos ali algum diagnóstico que vai passar porque não escapa a ninguém. Mas o que a gente vê é que há essa banalização, né? Um exemplo, eu há 20 anos coordeno o programa de tratamento do transtorno bipolar na Olist Psiquiatria, e o que a gente vê de pacientes que chegam com um pré-diagnóstico, que chegam dizendo, olha, eu já sou bipolar, e a gente vai percebendo muitas vezes que não é bem por aí, é enorme. E o lugar comum, eu lembro que alguns anos atrás, o bipolar estava ainda mais na moda do que agora. Agora são outras patologias, autismo, como eu falei. As pessoas apareciam na mídia dizendo, sou bipolar. Então essa banalização é algo que a gente precisa estar sempre atento, porque de fato tem a patologia que merece cuidado, merece assistência, precisa de uma equipe profissional experiente que atenda, e tem essa banalização da pessoa que altera o humor, que é natural, todos nós temos alterações do humor. Mas para que isso se torne patológico, é necessário que seja crônico, persistente, né? Não é porque um dia você acordou mal ou no outro dia acordou bem que você é bipolar. Não é disso que se trata. É preciso que haja uma persistência e uma consistência nessas alterações do humor.
Agora, é possível ter essa autoconsciência, né, de que a pessoa tem o transtorno bipolar, ou isso é apenas sinalizado pelas pessoas que convivem? Quando a pessoa está no quadro de mania, que é o quadro de euforia, onde se sente um super-homem, uma super-mulher, nada causa dor, a pessoa se sente plena, quem geralmente percebe a alteração é o familiar, é o amigo, que nota, poxa, essa pessoa está mais acelerada, está mais empoderada. Quando é no polo oposto, na depressão, porque depressão dói, né? Diferentemente da euforia, na euforia tudo fica colorido. Na depressão, dói. A pessoa costuma procurar ajuda mais nos quadros depressivos. Nos quadros de euforia, não. Pelo contrário, nos quadros de euforia, a pessoa diz, olha, não tenho problema nenhum, quem tem problema são vocês, se relacionando à família, aos amigos, porque não há a autocrítica da necessidade do tratamento. Mas é uma alegria artificial, é um poder artificial que não persiste por muito tempo. E, na nossa experiência, a gente percebe que muitas vezes, quando a pessoa sai desse quadro de euforia, ao invés de estabilizar, ela muitas vezes cai numa depressão profunda. Porque aquela ideia, aquela felicidade artificial que movimentava a vida da pessoa, quando ela fracassa, o que vem é um esvaziamento, uma depressão muito séria. Então, por isso que eu acho que é importante que a gente não banalize, né? Sobretudo agora, no mês de março, que é comemorado, né, celebrado, se é que a gente pode chamar de comemoração, mas há o Dia Internacional do Transtorno Bipolar. Então a gente, no mês de março, a gente costuma conversar um pouco mais sobre esse transtorno, para poder esclarecer, né, a população e trazer informação que é sempre bem-vinda. O senhor citou aí a questão de mania, depressão, que é a característica, e por isso diferencia muito de uma alteração natural de humor e um quadro clínico que precisa de cuidado, que é exatamente essa euforia exacerbada, ou então a tristeza também, muitas vezes injustificada, às vezes tem um gatilho, mas o tamanho, a proporção que a pessoa sente é muito maior, quase que, e muitas vezes até, incapacitante. Mas eu queria que o senhor trouxesse, porque tem um outro viés da psicologia que fala de borderline. O borderline, ele é uma subseção da bipolaridade, é outra coisa. O que que diferencia um quadro de uma pessoa border, que está ao limite, né, o nome borderline, e de uma pessoa bipolar? Então, é uma outra coisa. O borderline é um transtorno de personalidade. O bipolar tem um transtorno de humor, embora em alguns casos possam aparecer juntos. Não é raro a pessoa ter o diagnóstico de bipolar e ter elementos de personalidade que justifiquem também o diagnóstico de borderline, né? Mas são coisas diferentes do ponto de vista mesmo da apresentação dos sintomas. Uma se relaciona ao humor, essa oscilação, mania e depressão, euforia e tristeza, e a outra tem a ver, como eu falei, com a personalidade, a incapacidade em ouvir não, a incapacidade em lidar com frustração, a dependência emocional, afetiva, são algumas características do transtorno borderline. Mas você falou bem, tá ali na borda. É sempre e muitas vezes se confunde uma coisa com a outra. Se confunde. Por isso que o diagnóstico ele precisa ser feito com muita cautela e há estudos que mostram que o diagnóstico psiquiátrico ele precisa às vezes de 10 anos para ser feito. Porque às vezes a pessoa começa num quadro de depressão e aí tem um diagnóstico de depressão. Mas depois de um tempo ela abre um quadro de euforia, se sente um super-homem. E aí você pensa, poxa, aquela pessoa que parecia ter uma depressão, no fundo tem um transtorno bipolar. Então, por isso que mente não é igual a corpo, né? Você quebra o osso, cola, bota um gesso, depois de 15 dias está colado. Cabeça não é bem assim, né? Tanto é que a gente avançou tanto nas neurociências, nos exames, mas a gente não conseguiu ainda descobrir uma raiz biológica, uma causa orgânica, um lugar ali no cérebro que justifica o transtorno bipolar ou outros transtornos. Por isso que o tratamento precisa ser multidisciplinar. Não é só remédio, não é só medicação com psiquiatra.
psicólogo tem um papel fundamental, porque tem coisas que a medicação não trata. Né? Nesse tempo, trabalhando com transtorno bipolar, embora o diagnóstico seja o mesmo, a gente nunca viu alguém com diagnóstico de bipolar com as mesmas causas da outra pessoa. Né? A gente atendeu, sei lá, talvez umas 2.000 pessoas. Nunca houve um quadro igual ao outro. E isso que é o desafio. Né? Quando você, repito, quebra um osso, você vê ali na radiografia, faz tem um padrão, né? O padrão. Na saúde mental não é. E por isso é importante experiência e vivência no tratamento desses transtornos. Aí quando a gente fala, né, sobre esses transtornos, André, que são muitos, né? Quais são hoje os desafios de vocês que são profissionais dessa área específica, que cuidam da saúde mental, em relação a diferenciar o que o paciente tem? Afinal de contas, tem muitos desses transtornos que têm características muito parecidas, né? Há uma dificuldade grande de vocês conseguirem identificar esses transtornos? Sim. É importante lembrar que diagnóstico é uma função do psiquiatra, tá? Eu sou psicólogo e psicanalista. A gente trabalha por uma perspectiva para além do diagnóstico, de pensar a pessoa e o sujeito, embora o diagnóstico seja uma direção. Mas só para exemplificar o que você está falando, que faz muito sentido, uma pessoa que tem, por exemplo, o diagnóstico de bipolar, na fase de euforia, quando ela está se sentindo poderosa, ela pode começar a jogar compulsivamente, porque ela não tem crítica. Exatamente. Ela pode começar a se envolver sexualmente de forma frequente com várias pessoas. Ela pode, enfim, gastar. Isso. E aí você pode ver isoladamente, dizer assim, tem uma compulsão por jogo. Né? Mas não é. O que está em jogo é uma elevação do humor, que é muito comum na euforia. Né? Uma pessoa, por exemplo, que está em euforia, se sente poderosa, pega um carro e acha que é Ayrton Senna, sai dirigindo sem cuidado, bate, morre, vai para as estatísticas como acidente de trânsito. Mas no fundo o que havia ali era uma questão de saúde mental que não foi tratada, nem sequer foi vista. Então a questão é bem mais complexa, bem mais complexa do que só os diagnósticos, os nomes. Né? Por isso que é importante pensar sempre no caso a caso. Né? Eu lembro de uma frase de uma psicóloga que disse para um paciente certa vez, você não precisa de um carimbo. Né? Você precisa se tratar como um todo. Não importa, eu tenho o quê? Eu tenho border, eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade. Você não precisa de um carimbo. Você tem que ter consciência, você tem uma questão e precisa tratar disso. Mas, como a gente já está encaminhando aqui para o fim, infelizmente, do programa, vai ter que trazer o doutor André aqui outras vezes. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o que é mais arriscado no caso da bipolaridade, especialmente. Porque esse fato que o senhor trouxe de uma pessoa que estava num momento de mania e acabou causando um acidente de trânsito, ele é mais raro do que quando a pessoa está na depressão, porque ela aí pode, inclusive, tirar a própria vida. Isso já aconteceu inúmeras vezes. O que é mais arriscado? O que a família tem que estar mais atenta? É no período de mania, no período de depressão ou em ambos? Em ambos, porque cada um tem os seus riscos, né? Nesse tempo lá na Holística, a gente tem atendido esses pacientes, a gente percebe que o suicídio, aquele suicídio como a gente vê tradicional da pessoa se matar e tal, é mais comum nos quadros de depressão. Mas na mania existem comportamentos suicidas de forma involuntária. Como, por exemplo, a pessoa eufórica começa a consumir substância, começa a dirigir sem crítica, é o exemplo que eu dei. Né? Então, em ambos é preciso estar atento, porque os riscos são os mesmos. Agora, embora só na aparência pareçam diferentes, na depressão a pessoa diz, eu sou nada. Um exemplo. Na mania, na euforia, a pessoa diz, eu sou tudo. Parecem só na aparência diferentes, mas do ponto de vista psicológico são semelhantes, porque em ambos o eu está no centro. O que está no centro é o sujeito. Mas cabe, e é importante não perder isso de vista, um atendimento especializado e experiente para fazer essas diferenciações. Né? Então, o tratamento precisa ser feito realmente com a equipe que tem experiência e multidisciplinar. Quais as consequências de uma bipolaridade não tratada? Olha, é curiosa essa pergunta, porque
existem pacientes que têm um quadro de hipomania, que é uma mania, uma elevação do humor menos exagerada, mas que dá mais energia, que deixa a pessoa mais acelerada, ativa. E essas pessoas empreendem, essas pessoas constroem muitas vezes empresas. E aí quando está lá no auge do sucesso, de repente troca a empresa por uma vaca, um porco. Isso uma mudança de chave, né? Não, veja, uma bipolaridade inicialmente não tratada pode ser, inclusive, sinal de sucesso por conta da aceleração, mas tudo isso pode ir por terra quando a pessoa vira a chave para a depressão. Ou para o delírio pleno, a alucinação plena. Que muitas vezes quem convive não consegue entender como é que passou por uma mudança tão radical dessa e que não fez bem, né, para a pessoa. Tem inclusive um livro que ainda não foi lançado no Brasil, que chama assim, Como a Hipomania Construiu a América. É o título do livro. E o autor vai construindo ali, vai mostrando por A mais B determinados personagens que tinham uma conduta acelerada. Ele vai citando o Henry Ford, que montou a linha de produção. Antes dele era carro por carro, um por um. Ele montou a linha de produção. E Henry Ford depois foi diagnosticado póstumamente como bipolar. Mas teve um período da vida, né, que essa aceleração foi criativa. Mas se a gente for ler a história, for estudar a história dele, não foi uma história muito feliz, por conta do transtorno. Tirando o ego, né, como a gente já falou aqui, ainda tem um minutinho, desafio de quem convive, da família, porque essas pessoas também acabam sofrendo com uma pessoa que tem um quadro desse. Qual é a dica que o senhor dá para os familiares, para as pessoas que convivem com aquela pessoa que tem um transtorno bipolar? É um ponto delicado, porque quando a pessoa está na depressão, ela se isola. E às vezes a família acha que vai conseguir animá-la dizendo: poxa, mas você tem tudo, você tem uma família que te ama, você tem isso, você tem aquilo. E a pessoa que está deprimida, ao invés de melhorar ouvindo isso, ela piora, ela se sente mais culpada ainda, porque ela não é capaz naquele momento de responder a um estímulo desse tipo. Então, talvez não ir com esse discurso motivador para quem está deprimido, buscar ajuda especializada, talvez seja uma dica. E no quadro de mania, que onde a pessoa perde completamente o limite, a crítica, a censura, muitas vezes é necessário uma intervenção mais drástica, sabe? Porque, assim, há um ditado que eu gosto de falar, depois desse tempo atendendo pacientes com esse diagnóstico, é o seguinte: uma pessoa em mania, em euforia, convence 100 pessoas de que ela está certa, mas 100 pessoas não a convencem de que ela está errada. Então, se o sujeito, né, como eu já vi, vê uma planta e está delirando e diz: olha, isso aí é um marcianinho verde que veio invadir minha casa. E você diz: não, isso é uma planta. Ele vai dizer: não, você está cego, vai no oftalmologista, isso é um marciano. Então, é mais drástico o caso. Então, é necessário uma intervenção psiquiátrica, psicológica, bem focada, né, na mania, na euforia. Porque pode ter ideação delirante. Não é só alegria. A pessoa pode começar a delirar que é Jesus Cristo, sim, que é enviada do céu, né? Enfim, tem essas sintomatologias também. É buscar ajuda sempre, né? Sem dúvida. E o quanto antes, né? Porque quanto mais cedo a gente busca ajuda, mais a gente consegue abortar crises. André Doria, psicólogo e coordenador do programa de transtorno bipolar, nosso entrevistado aqui no CBN Bahia. Queremos agradecer, André, a sua participação, a sua presença aqui com a gente. Fica o convite para você voltar outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos da psicologia. Muito obrigado e ótimo dia. Eu que agradeço, gostei bastante da nossa conversa. Obrigado pelo convite. Conversamos com André Doria, psicólogo e coordenador do programa de transtorno bipolar, nosso entrevistado aqui no CBN Bahia. Vamos então chegando ao fim, né, Vilásio, de mais um CBN Bahia, sempre agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam. Continue acompanhando aqui a programação da Rádio CBN. E amanhã tem mais novidades aqui no programa. Você vai trazer bastidores pra gente? Bastante, tem muita informação ainda que eu não revelei. A gente vai... Tem umas aqui que você falou comigo em off, que eu estou curiosa. Ao longo da semana. Agora,
Depois dessa entrevista eu tive uma certeza. Um dos meus livros favoritos, O Alienista, de Machado de Assis, Sim. Dr. Simão Bacamarte era bipolar.